Oi pessoal, tudo bem? A aula de hoje é uma aula de sociologia. Vamos concluir, na verdade, o assunto de conflitos políticos. Nós vimos o conceito de conflito político, nós vimos guerra civil, revolução, revolta, rebelião e tal. Vamos falar agora sobre terrorismo, mas antes disso quero falar sobre o conceito de guerra irregular, guerra assimétrica, e aí a gente fala sobre o terrorismo. Tudo bem? Bom, primeira coisa, o que é uma guerra irregular? Esse termo, pessoal, é um termo técnico, né, utilizado por especialistas nos conflitos armados para se referirem a um conflito armado, um conflito violento, né, armado entre forças não estatais, forças que não são do governo, não são do Estado. São forças não regulares e ilegais, sem organização militar convencional. E o próprio Estado. Então é uma guerra irregular, porque de um lado a gente tem um grupo armado que não é um exército convencional, não pertence a um governo, e de outro lado as forças do próprio governo, policiais, né, soldados do exército, as tropas e tal. Então uma guerra irregular, porque não está seguindo a regra, a conduta da guerra tradicional, que é uma guerra entre governos, entre exércitos profissionais, né, entre exércitos dos estados. Um exemplo de guerra irregular é a famosa guerrilha. Guerrilheiros é um pequeno grupo de combatentes altamente móveis, né, com uma grande mobilidade, que enfrenta forças militares convencionais superiores, um exército do governo. Os guerrilheiros formam um grupo pequeno, mas que tem muita mobilidade, estão conseguindo mudar de lugar em lugar, se esconder rapidamente, enfrentando um exército que é muito maior, muito mais bem equipado, armado do que essas forças guerrilheiras. Então a tática que a guerrilha utiliza é uma tática de não enfrentar em campo aberto, numa grande batalha, as forças do governo, porque os guerrilheiros vão perder. Eles são numericamente inferiores, não têm o equipamento, né, que o governo possui. Então eles utilizam ações diferentes. Por exemplo, táticas de ataque e fuga. Ataca assim rapidamente uma parte, né, de um quartel, uma base do governo, uma força do exército e se retira imediatamente. Ataca, pega as armas, mata alguns soldados, pode capturar alguns e tal, e acaba se retirando. Não pode ficar muito tempo ali aguardando a chegada de mais tropas, porque eles não vão conseguir enfrentar, né, uma força superior. Né? Usa muito emboscada, muito sabotagem, entre outras táticas. Na maioria dos casos, os guerrilheiros são forças irregulares, forças paramilitares, forças que não são forças convencionais, né, de um exército, de um governo. Né? Geralmente de grupos revolucionários, de rebeldes, né, ou mesmo de grupos contra-revolucionários. Quer dizer, pode ter um governo que é um governo revolucionário e um grupo mais antirrevolucionário, né, contra-revolucionário, está tentando derrubar esse governo. Isso pode acontecer. O governo revolucionário controla o exército, né, e um grupo contra-revolucionário utiliza a guerrilha. Isso aí pode acontecer. Né? Mas geralmente o que acontece é que os guerrilheiros são revolucionários. Geralmente, mas não necessariamente. Né? Agora, pode acontecer de uma guerrilha, de uma tática ou prática de guerrilha ser praticada não por uma força irregular, não convencional, mas sim por uma força de um exército mesmo. Né? Quer dizer, uma tropa especial, né, forças especiais do exército, né, que penetram em território inimigo para fazer ato de sabotagem ou coisa parecida, ou então para mobilizar parte da população contra o inimigo, ou então, numa guerra, o inimigo conquistou um território, mas parte do exército, né, do território conquistado conseguiu se refugiar em algum local mais inóspito, numa montanha, numa zona de florestas, né, onde o exército conquistador tem dificuldade de penetrar, de ocupar. Aí esse grupo acaba utilizando táticas de guerrilha, né, para atacar o exército conquistador até levá-lo à exaustão, né, até conseguir uma virada na guerra. Isso aí pode acontecer. Né? Por exemplo, na época antiga, no período romano, durante aquelas guerras púnicas entre Roma e Cartago, né, teve um general romano chamado Quintus Fábius Máximos. O nome dele, na verdade, era
Quintus Fábius Máximos Verrucosus, que era o nome completo dele, mais conhecido como Fábius Máximos. Ele adotou, para alguns até ele é o pai da guerrilha, né, da guerra de guerrilha. Ele era do exército romano, mas ele adotou táticas de guerrilha contra o exército cartaginês, que era muito maior, né? Era do exército, ele não era uma força irregular, mas era um grupo de soldados romanos em menor número que teve que adotar táticas de guerrilha para poder desgastar o exército invasor. Na Segunda Guerra Mundial, os japoneses dominaram grande parte do Sudeste Asiático, né? Indochina, as Filipinas, a Indonésia e por aí vai. E tropas britânicas e americanas, britânicas, australianas e americanas, né, adotaram tática de guerrilha contra a ocupação japonesa. Isso foi muito forte nas Filipinas, que era uma área controlada pelos americanos, né, os japoneses tomaram as Filipinas dos Estados Unidos, aí parte do exército americano foi capturado, aprisionado, aquela história toda, mas tem uma parte que conseguiu se refugiar lá nas montanhas, nas florestas das Filipinas, e de lá ficaram enfrentando os japoneses com tática de guerrilha, né. Então pode acontecer isso, né, da guerrilha ser praticada por forças, por um exército convencional, mas um exército convencional que está numa situação mais enfraquecida, né? Então ele tem que utilizar a guerrilha, né? Na verdade, a palavra guerrilha, pessoal, é uma palavra espanhola. Ela surgiu durante as guerras napoleônicas. O Napoleão, a França, né, invadiu a Espanha, e parte da população espanhola e parte dos soldados espanhóis, junto com a população, eles adotaram essa tática de guerrilha, porque eles não tinham condições de enfrentar o exército francês, que era muito maior, né? Aí pegou o termo guerrilha. O nome guerrilha surgiu na Espanha. Agora, a prática é muito antiga, como falei, essa prática aí dos romanos em relação aos cartagineses. Na verdade, até no Antigo Testamento, a gente encontra citação da guerrilha, né, quando o Davi, antes de ele virar rei de Israel, ele enfrentou nas forças do Saul utilizando tática de guerrilha também. Okay? Então é uma prática muito antiga. Agora, a palavra surgiu no início do século XIX, na Espanha, em razão da resistência espanhola contra as tropas francesas. Beleza? Bom, mas foi no século XX, sobretudo na época da Guerra Fria, que a guerrilha proliferou no mundo. Né? Vários países da África, da Ásia, estavam tentando se tornar independentes das suas metrópoles, né? E alguns grupos que lutavam pela independência adotaram a guerrilha. Guerrilhas revolucionárias, né? Comunistas, marxistas, lutando contra governos pró-Estados Unidos, né? Ao longo aí também da Guerra Fria, na América Latina, na África, na Ásia. Então, a gente pode falar que a segunda metade do século XX, a época da Guerra Fria, foi a época em que prevaleceu, ou a época que foi marcada por ações de guerrilheiros. E foi nesse contexto que surgiu uma teoria muito popular entre guerrilheiros de esquerda, guerrilheiros marxistas, guerrilheiros comunistas, que foi a teoria do foco, ou foquismo. Ela foi desenvolvida na década de 1960, portanto, durante a Guerra Fria, por dois marxistas, o Che Guevara, o famoso Che Guevara, que foi um dos líderes da Revolução Cubana, e o Regis Debray, né, que foi um companheiro do Che Guevara. Essa teoria foi baseada na experiência da Revolução Cubana. Ela defende basicamente o seguinte: ela defende uma revolução comunista, mas que iria começar a partir de um foco guerrilheiro, por isso que é a teoria do foco, né, o foquismo, a partir de um foco guerrilheiro, que segundo os teóricos dessa linha, esse foco de guerrilheiro seria uma vanguarda, uma ponta de lança revolucionária armada, um grupo armado de revolucionários lutando por meio da guerrilha. Mas que, gradualmente, num contexto, num país onde há um grande descontentamento popular com o governo, com o regime, esse grupo de guerrilheiros iria crescer no sentido de obter cada vez mais apoio popular. E o movimento ia crescendo a partir de um foco, ia crescendo e virar um movimento popular. E liderado por esses guerrilheiros, né, haveria uma insurreição, um levante armado generalizado contra o governo. Então começaria num foco, né, um ponto pequenininho, mas que ia crescendo, obtendo apoio popular contra o governo. Teoria do foco. Essa teoria, ela nasceu associada à ideia de uma guerrilha rural, que às vezes os guerrilheiros estariam no campo, né, escondidos em florestas, no meio rural, buscando cada vez mais apoio dos camponeses. E cresceria no campo esse movimento popular, liderado pelos guerrilheiros, até fazer efetivamente a revolução e derrubar o governo.
Mas essa teoria foi adaptada para a ideia de uma guerrilha urbana nas cidades, onde os guerrilheiros atuariam nas cidades, atacando, né, forças policiais, governamentais, né, sequestrando diplomatas, membros do governo para trocar por dinheiro, assaltando o banco para obter dinheiro e tal, mas sendo parte de uma estratégia revolucionária maior. Inclusive, o maior teórico, o principal teórico da guerrilha urbana foi um brasileiro, o Carlos Marighella. Escreveu um livro muito popular aí entre os defensores dessa teoria, que é o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, um livro lançado em 69, o ano que ele morreu, né? Ele morreu enfrentando aí o regime militar, ok? Então a guerrilha é isso, é uma luta de um grupo armado, sobretudo que não pertence ao governo, em algum casos excepcionais pode ser membros do governo, né, de um exército, mas sobretudo de forças que não são do governo, forças irregulares, e que, enfrentando o governo por meio dessas táticas de mobilidade, né, de ataque e fuga, né, de sabotagem, né, como é que é? Sabotagem, esqueci o que eu estava falando para vocês. De emboscada, escapou a palavra, emboscada. Tentam enfraquecer o governo, tentam obter apoio popular e, no final, atingir o seu objetivo. Ok? Bom, guerra assimétrica. O que é isso? A gente tem, na verdade, duas definições de guerra assimétrica. O primeiro tipo de guerra assimétrica é um conflito armado, violento, entre forças com disparidades de poder militar e econômico. São forças desiguais em poder de enfrentamento. Um lado possui superioridade bélica e de material em relação ao outro, né? Então, ela é assimétrica porque você tem uma força muito maior do que a outra, né? Isso, teoricamente, essa força maior acaba prevalecendo. A guerra irregular é um exemplo de guerra assimétrica. A insurgência, ou seja, a guerrilha, a rebelião armada, enfrenta a contra-insurgência, a repressão feita pelo governo, né? Guerrilheiros com menos recursos humanos e econômicos do que o exército, do que o governo. Não quer dizer que por isso a guerrilha vai fracassar, ela pode até ser bem sucedida, como aconteceu na Revolução Cubana, aliada a outros fatores, né? Mas ela pode, junto com outros fatores, conseguir derrubar um governo, né? Ela é assimétrica no início, mas depois ela vai ganhando força e o governo acaba se enfraquecendo, né, perdendo força e perde esse enfrentamento. Então esse é o primeiro conceito de guerra assimétrica. O segundo conceito, pessoal, de vez em quando aparece, olha só que interessante esse segundo conceito. Ele fala o seguinte, que a guerra assimétrica é uma simetria, uma desproporção, não no uso de armas, mas no uso da informação, contra-informação, propaganda política. Um dos lados, por meio da propaganda, da informação, da contra-informação, inclusive com mensagens falsas, né, com informações falsas, consegue cada vez mais apoio popular contra um governo, contra um sistema político, né? Então vai ser o uso da informação, da contra-informação e da propaganda política por movimentos revolucionários, com pouca ou nenhuma força militar, para obter apoio popular em uma estratégia relativamente longa de desgaste na imagem do governo, de um sistema político da ideologia dominante. Quer dizer, uma estratégia mais demorada, mas gradualmente, usando a propaganda, né, usando a informação, agindo por meios de difusão de toda uma narrativa, você vai aos poucos tendo cada vez mais seguidores, cada vez mais adeptos, cada vez mais apoiadores, até que a longo prazo você vai ter uma parte considerável da população apoiando esse movimento revolucionário. Então, é um conflito assimétrico porque um dos lados tem mais força em termos de propaganda e de informação. E o outro lado pode até ter mais força militar, mas ele perde nessa guerra de propaganda, nessa guerra da informação, né? Para muitos isso é parte da chamada guerra cultural ou guerra ideológica. Beleza. Tendo isso em vista, aí a gente entra na definição de terrorismo, o famoso terrorismo. O que é o terrorismo? Pessoal, terrorismo é o uso ou a ameaça de uso deliberado, proposital, planejado da violência contra civis, contra não combatentes e também contra o patrimônio, contra propriedades com objetivos políticos. Você usa a violência contra civis ou ameaça usá-la para alcançar determinado objetivo político. Essa violência
ela acaba criando um clima geral de medo na população, chamado terror social, um terror generalizado, e desgasta o governo para conseguir duas coisas, uma das duas coisas. Para pressionar o governo a atender às exigências dos terroristas. É o governo com a população assustada, o governo desgastado, sendo cobrado pela população, não negocia, faz isso, atende, porque a gente não está aguentando, é muita violência, são atentados o tempo todo e tal, tem que fazer alguma coisa. Então o governo acaba sendo pressionado pela população, né, a negociar com os terroristas. Ou então, pessoal, a intenção é desgastar o governo para derrubar o governo. A intenção é derrubar o governo, não é simplesmente obrigar o governo a tomar uma medida e o governo continua existindo. Não, é derrubar aquele governante. Derrubar até aquele regime político, pode ser até o início de uma revolução. Né? Portanto, o terrorismo, ele é um método, ele é um instrumento, ele é um meio violento para atingir determinado objetivo político e não uma doutrina, uma ideologia específica. Ninguém fala assim, qual é a sua linha política? Qual é a sua doutrina? Ah, eu sou um liberal. Ah, tá. E você? Ah, eu sou um comunista. Ah, tá. E você? Você é o quê? Não, eu sou um anarquista. Ah, e você? Ah, eu sou um nacionalista. Ah, muito bem. E você? Eu sou um terrorista. Não. Ninguém vai falar isso, eu sou um terrorista. Porque o terrorismo ele pode ser praticado por um grupo socialista, por um grupo anarquista, por um grupo nacionalista. Né? Então o terrorismo ele não é uma ideologia, uma doutrina que as pessoas vão seguir. É um meio, é um método para alcançar determinado objetivo político. Esse objetivo político aí vai estar calcado, baseado numa ideologia, comunismo, sei lá, socialismo, nacionalismo, né? Anarquismo, por aí vai. Ok? E pode ser inclusive uma ideologia política de cunho religioso, né? Quer dizer, o uso do terrorismo para poder transformar o regime político num regime político associado à religião, como é o caso de extremistas islâmicos, né, muçulmanos. O terrorista, portanto, é a pessoa, a organização ou governo que pratica atos de terrorismo, ou é partidário de métodos terroristas. Né? Para o terrorista, a violência é um método legítimo para alcançar uma finalidade política, que supõe, ele, terrorista, supõe ser justa. Né? Quer dizer, os fins justificam os meios. Quer dizer, eu estou utilizando essa violência, eu estou massacrando civis, colocando uma bomba no mercado, matando civis, idosos, mulheres, crianças, trabalhadores e tal. É uma carnificina, mas vale a pena. Porque com essas medidas radicais eu estou forçando o governo a tomar medidas que vão atender aos meus interesses, aos meus objetivos, que são objetivos de uma causa maior, né, de um bem maior. Então o terrorista, pessoal, ele acredita nisso. Quer dizer, para ele, a violência que ele está praticando é justificável, porque o resultado esperado vai justificar as mortes, as vítimas, as atrocidades, a carnificina que ele cometeu. Né? Ou está lutando por uma causa política considerada nobre, ou está lutando por uma causa religiosa, em nome de Deus, em nome de uma religião, por aí vai. O terrorismo, nesse sentido, pessoal, ele tem que ser espetáculo. Ele tem que ser como se fosse uma peça teatral. Né? Tem que ter público. Quer dizer, para ser bem sucedido e eficiente em seu propósito, o terrorismo precisa de audiência, repercussão, publicidade. Porque se o atentado terrorismo não tiver repercussão, aí não adianta nada. A população não vai ficar assustada, não vai ficar temerosa. Então, para que ela fique assustada, né, cause um grande impacto, é necessário, né, que o atentado terrorista tenha essa repercussão. Agora, a gente pode classificar o terrorismo em dois modelos. O menos lembrado, mas que historicamente marcou aí vários momentos, né, no passado, até o presente, é o terrorismo de Estado. O que é isso? São medidas terroristas empregadas pelo Estado, pelo governo, contra os cidadãos do seu próprio país, ou contra cidadãos de outros países e grupos estrangeiros. É um terror, pessoal, pelo alto, de cima para baixo. Isso aí foi mais comum, ou é mais comum, em ditaduras, sobretudo ditaduras revolucionárias, que acreditam representar uma causa justa e progressista. Não foi o caso na Revolução Francesa, da ditadura dos jacobinos, de 1793 a 94, encarnado na figura do Robespierre, do tribunal, né, o Tribunal Revolucionário, o Comitê de Salvação Pública, lá, Comitê de Salvação Pública, salvar o povo. E foi aí que a palavra terror assumiu uma conotação política. O próprio governo revolucionário francês falou, nós vamos aplicar o terror
sobre os nossos inimigos, para poder salvar a revolução e garantir, né, a construção de uma nova França calcada na liberdade, na igualdade e tal. Então os fins justificam os meios. Essa violência política praticada pelo governo, né, esse terror praticado pelo governo, para poder construir uma sociedade francesa com mais liberdade, né, que vai se desenvolver só no futuro, mas no momento, né, a violência política vai ser necessária. É um pensamento de terrorismo aplicado pelo governo, né? Esse tipo de governo é conhecido como regime de terror, porque abertamente, claramente aplica o terror com fins políticos. Espalha o medo para evitar ou eliminar a oposição. Agora, a gente tem casos, pessoal, em que democracias utilizaram o terror não contra a sua própria população, mas contra a população de um país inimigo durante a guerra, né? A ideia, por exemplo, era bombardear, focado na Segunda Guerra Mundial, quando Grã-Bretanha e Estados Unidos bombardearam a Alemanha intensamente. A Alemanha também bombardeou bombardeou a Grã-Bretanha. Estados Unidos não, né? Mas bombardeou a Grã-Bretanha, né? Só que a Alemanha era uma ditadura terrorista. A Grã-Bretanha era uma democracia e os Estados Unidos também. Mas vão bombardear intensamente a Alemanha, e no caso dos Estados Unidos também bombardear intensamente o Japão, e o símbolo maior foi a bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, com a intenção de atingir o moral da população, quebrar a resistência da população, quebrar a vontade de lutar da população e apressar sua derrota militar, pressionando o governo a se render, a aceitar a rendição. Então bombardeia mesmo cidades, aí essa população fica desesperada, pressiona o governo e, né, o governo vai cada vez mais impotente, vai acabar se rendendo, né, vai aceitar a rendição, né? Então a prática de bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial, praticada pelos dois lados, mas do lado aliado por países democráticos, né, não deixou de ser uma espécie de terrorismo de Estado, mas numa situação excepcional, de guerra, numa situação, né, de paz. Ok? Bom, o terrorismo de grupos irregulares, de grupos, forças não governamentais, é o mais comum. A gente fala assim de grupo terrorista, geralmente de grupo irregular, né? É praticado por grupos não governamentais, revolucionários ou mesmo contra-revolucionários. Quer dizer, forças paramilitares, né, que não são das forças militares tradicionais, milícias, guerrilheiros. Agora, pode contar com apoio ilegal de membros do Estado. Pode acontecer de uma força terrorista contar com a simpatia de membros do governo, embora o próprio governo não apoie aquele grupo. Aí o cara está agindo de forma individual, né? O objetivo desses grupos terroristas é derrubar um governo, destruir um regime, tomar o poder ou conseguir a independência de um território. Quer dizer, veja o caso do País Basco na Espanha, né? O ETA, que é a organização terrorista nacionalista do País Basco, agora já a maior parte do ETA está mais tranquilo, mas durante muito tempo, praticou vários atentados terroristas na Espanha para conseguir a independência do País Basco, né? O IRA, o Exército Republicano Irlandês, também praticando atentados terroristas para conseguir a independência na Irlanda do Norte, né? A própria Organização pela Libertação da Palestina, né, a OLP, lá no Oriente Médio, na Palestina, também praticando atentados terroristas para conseguir a independência da Palestina, tirar os israelenses, né, de território palestino, alguns até querendo acabar com o próprio Estado de Israel, né? Então, uma luta aí pela independência de um território. Nesse caso, é um terror por baixo, né, de baixo para cima. É um grupo que não está no poder, que está tentando derrubar quem está no poder. Esses grupos terroristas não se consideram terroristas. Eles se consideram lutadores pela liberdade, guerreiros sagrados, revolucionários ou guerrilheiros. E aqui merece realmente fazer uma comparação entre a guerrilha tradicional e o terrorismo, porque realmente alguns guerrilheiros usaram táticas terroristas, mas não necessariamente todo guerrilheiro é terrorista. Okay? A guerrilha, sobretudo rural, costuma se organizar, são coisas diferentes, porque a guerrilha, sobretudo a guerrilha rural, ela costuma se organizar em grupos armados relativamente maiores do que os grupos terroristas típicos, né? E essa guerrilha controla um território, um determinado território e enfrenta diretamente o exército. Os terroristas não atacam, não enfrentam diretamente o exército, né? Eles atacam sobretudo a população civil e são grupos bem menores, ficam até mais escondidos, né? Embora a guerrilha faça uso de instrumentos de terror, atacando alvos civis, por exemplo, fazendo sequestro, assalto a bancos, né, para poder obter recursos, a guerrilha se concentra fundamentalmente em combater o poder militar do Estado. Então, é o que eu falei, guerrilheiros podem usar o terrorismo, mas geralmente a guerrilha busca mais enfrentar militarmente o governo, o exército, não em campo aberto, né, de forma convencional,
por meio daqueles ataques que eu falei, né? Sabotagem, né? Ataque e fuga, né? Emboscada, por aí vai. Aqui, ó, só para fechar esse nosso assunto, eu coloquei para vocês a lei antiterrorista do Brasil, aprovada em 2016. Né? Então vocês têm aqui, só depois dar uma lida aqui nas cláusulas dessa lei, o que é considerado terrorismo e tal. E só para lembrar, no Brasil, vocês não devem lembrar disso, em 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio, né, a PF acabou prendendo 10 suspeitos, né, de planejar atentados terroristas, né, o pessoal depois foi condenado, né, baseado aí nessa lei, nessa legislação. Beleza? É isso aí então, pessoal. Então a aula era para a gente trabalhar esse conceito de guerrilha e de terrorismo. Tudo bem? Até a próxima então. Tchau, tchau.